Boa noite, meus amigos, né? Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo em definitivo, né? Nós vamos bater um papo com o Gerson, né? Do SOS Abelha Sem Ferrão, né? Quem tá entrando aí, me dá um ok a respeito do áudio, está bacaninha. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bem aí pelas bandas de São Paulo? O som tá legal? Ó, o SOS tá aí. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo em injeção. Tô só fazendo o teste de áudio, bonitinho. Tô com a página do SOS aberta aqui no computador, né? Tem um computador aqui na minha frente, ainda fico acompanhando algumas coisas, as perguntas do Instagram, né? Fala, Gustavo. O som tá bacaninha aí, acena pra gente aí. Espera no meu computador atualizar aqui, porque eu fico acompanhando a live por aqui e acompanhando as perguntas por aqui pelo computador. É isso aí, galera. Gerson, vou te mandar aqui, você já pode mandar brasa aí, já pode pedir pra entrar aí na live. Você sai e entra novamente, vai aparecer pra você, a gente cai pra dentro aí da brincadeira. Só na sua expectativa de você pedir aí pra entrar. Boa noite, Beatriz. Opa, a Jess tá pedindo pra... Opa, rapaz, o que é isso? Você tá fazendo Puta frio aí, que homem? pariu, mano. Acabei de olhar aqui no termômetro, tá 14 graus aqui no quintal. Rapaz, aqui eu tô sentindo calor, né? Faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Mas, gente, boa noite a todo mundo que tá entrando aí. O pessoal tá entrando aos poucos, né? Esse é nosso querido amigo Gerson aí, que tá bonitão aí de chapéu, né? Parecendo um fazendeiro. Gerson Pinheiro, é um dos fundadores do SOS, Abelha Sem Ferrão. Tô aqui na página deles no site deles aqui na internet, observando a página, logo as coisas. E hoje a gente vai bater um papo bem humorado, já vai trocar umas ideias com a gente aí, vai falar um pouco sobre o SOS, né? Nas outras lives, normalmente, a gente fazia, no primeiro momento, a gente tirava as perguntas, para que os slides que estavam aparecendo nas lives não ficassem atrapalhados devido às perguntas, certo? Mas nesse caso aqui a gente não vai fazer isso, porque Gerson não vai apresentar slides, né? E ele até me pediu, deixa as perguntas, que é para me basear aqui. Ele deve estar acompanhando e vendo o pessoal entrando, dando joinha, dando boa noite, né? Gerson Pinheiro, mora em São Paulo, não sei exatamente qual lugar de São Paulo, administrador, é conhecido nacionalmente aí pelo projeto SOS Abelha Sem Ferrão. Sempre foi parceiro da gente, esteve presente com a gente. Eu tive o prazer de conhecê-lo lá em Goiás, Goiânia, no nosso primeiro encontro 100% Abelha Sem Ferrão. E o pessoal do SOS gentilmente, né, participou com a gente e tem nos ajudado, né? Todos os eventos que a gente fez até agora, essa galera aí tem ajudado bastante. E aí, ó, boa noite, Pereira, e boa noite a todos os telespectadores, né? E aí nós estamos entrando no ar. Gerson, ó, a A minha professora Generosa presidenta. acabou de entrar, e tem muita gente. Carol, É. é a presidenta, ele tá falando aí, o presidente. Boa noite, Gildo e presidente, é isso aí. Então, assim, a gente vai iniciar a nossa live, Gerson. E como sempre, né? Eu falei um pouquinho sobre você, bem pouco. Né? Eu disse, Gerson, eu falo o quê? Ele fala só que eu sou Gerson Pinheiro e que sou Tá bom já. administrador. Né? Mas, assim, a palavra está com você, tá ótimo, né? Eu já estou entrando aqui no computador, aqui, eu boto aqui na minha frente o notebook para me ficar acompanhando a live e as perguntas. Vou tirar aqui o som, né? E tem muita gente entrando, Ticiano Figueiredo, Brunão aí, o Ogo lá do Rio de Janeiro, Abelhas Nativas e companhia. Gerson, a palavra é com você. Você é o dono da Legal, live legal, aí, manda legal. brasa. Então, é como você falou, né? Eu pedi para deixar os comentários abertos, porque vai ser um grande bate-papo, né? Eu vou falando e as perguntas que forem sendo feitas, a gente vai tentando responder na medida do possível. Eu até vou te pedir, Gildo, que você vá administrando isso, né? De repente Sim, não dá para responder tudo, né? Então você vai vendo aquelas mais,
mais abrangentes, né? Aí você para, a gente para e tenta responder. Pode ser dessa forma? Pois, pode sim, eu estou acompanhando aqui embaixo. Quando eu estiver olhando para baixo, é porque o computador está aqui na frente do celular e eu estou acompanhando. Eu de vez em no quando meu também Instagram pessoal. vou mudar a visão, né? Parar de olhar para a câmera. Eu também fiz a minha colinha, né? Tá vendo aqui a colinha, ó? Pois. E aí eu estou olhando aqui, né? Eu estou olhando aqui justamente porque aqui é mais fácil de acompanhar e fazer a leitura por aqui. E aqui eu consigo voltar com a maior facilidade, né? O pessoal está perguntando, cadê os óculos? Né? Porque os óculos, ele é para longe, né? Se eu botar ele aqui, eu não enxergo bosta nenhuma aqui. Mas tá, beleza. Eu vou estar acompanhando certinho aqui. E aí, na medida do possível, eu vou repassando as perguntas. E você fica com vontade de me interromper quando você achar necessário, tá bom? Vou explicar também que eu já tirei aqui o gavanhaque, o bigode, né? Isso aqui foi, a patroa me deu 3 surras e mandou eu tirar, e eu obedeci que eu sou um bom menino, né? Por causa aí do isolamento social e do Covid-19, né? Então, algumas pessoas devem me estranhar sem barba, né? Mas porque a patroa me bateu e eu adoro quando ela me bate. Então, vamos lá. Como o Gildo falou, né? Eu sou aí o idealizador do SOS Abelha Sem Ferrão. Rapidinho. Já está aí na estrada já há uns 8 anos já, aproximadamente. Eu parei de fazer a conta, né? Porque quando a gente faz o que gosta, a gente não fica contando o tempo, né? A gente deixa o tempo correr e aproveita o máximo possível, né? Todo mundo aqui que está acompanhando já deve saber como é que a SOS iniciou. Eu falo isso muitas vezes em diversos vídeos, né? Foi com a minha caçula, enfim, né? E o projeto, ele nasceu basicamente por isso, né? Quando eu me interessei pelo assunto que a Ana me trouxe, eu comecei a estudar, pesquisar, e uma coisa assim me instalou na hora, assim, tem alguma coisa errada nesse processo, né? Porque, por incrível que pareça, quando nós humanos ouvimos a palavra abelha, né? A gente pensa na apis, que é aquela abelha exótica, com ferrão, né? Porque no Brasil a gente tem essa riqueza danada, né? E ninguém conhecia, ninguém conhece. Eu ouso dizer aí que 90% da população ainda desconhece esses seres, né? E foi daí que eu que eu resolvi, né? Dedicar parte do meu tempo para começar a falar dessas coisinhas maravilhosas, né? Eu lembro até hoje, né, que eu estava aqui um domingo em casa, de manhã, aí me deu aquele comichão, aquela coceira danada, né? Aí eu peguei uma caixinha de mirindroriana, coloquei embaixo do braço e fui lá para a Praça da Luz, lá no centro de São Paulo. Aí sentei num banco lá, peguei um pedaço de papelão e escrevi assim no papelão: abelhas sem ferrão. Botei do meu lado, eu sentei e a caixinha do meu outro lado, né? Essa foi o início do SOS, assim, na rua, né? E eu morrendo de vergonha das pessoas virem me perguntar alguma coisa, eu não sabia responder. E a coisa foi. E aí fica assim o meu primeiro pedido, né, para todo mundo aí que está acompanhando, né? Não tenham vergonha, né? O assunto ele é tão importante, mas é tão importante que quanto mais nós falarmos desses seres, mais nós iremos protegê-los. Então, o mínimo que você sabe, o mínimo, né? Muitas pessoas não querem falar, não querem palestrar, não querem ir em lugares porque imaginam que conhecem pouco, que sabem pouco, né? Isso não existe, né? Sempre vai ter alguém que saiba menos que a gente e alguém que saiba muito mais que a gente, né? Então, quem quiser ajudar as abelhas, tem só que falar de abelha, né? Tem só que falar de abelha. Então, é isso que eu peço sempre, né? A gente fala. Quando cansa de falar de abelha, a gente dá uma paradinha, toma um golinho de água e começa tudo de novo. Sempre que eu vou dar palestra, tem uma frase que eu falo muito, né? Que a melhor forma de preservação de abelhas sem ferrão, de abelhas nativas, é a informação, né? O fato de você falar, para quem não conhece, para quem desconhece, já é um ato de preservação, na minha opinião, né? Então, quanto mais nós falarmos, mais pessoas nós atingiremos e mais elas estarão protegidas. Então, isso, assim, me enche muito de orgulho o projeto SOS, o Gildo. Por isso, né? Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, comecei a pesquisar,
eu comecei a participar de alguns grupos, o grupo Abena, né? Que antigamente era no Yahoo Grupo, lá do Jean Locatelli, de Santa Catarina, né? Eu Né? Depois participei desse as grupo mídias foram mudando, foram por evoluindo, e-mail. e ele caiu em desuso. Aí o professor Gesimar criou o grupo Abena no Facebook, né? Mas o primeiro grupo que eu participei, assim, comecei a estudar bastante, foi no Meliponicultura da Maria Rosa Bernasconi, lá da Argentina, né? Inclusive, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é o primeiro grupo do Facebook sobre o assunto abelhas, né, sem ferrão, da América Latina. Eu posso estar errado, né, mas foi o primeiro que eu achei. E a partir dali eu comecei a pesquisar, a estudar, a acompanhar, a seguir muita gente, grandes professores que eu tive, né? O saudoso Winkler, lá do Rio de Janeiro, né? Que veio a falecer, né? O próprio professor Capas, né? Que eu conheci lá em Ribeirão Preto, né? Que tem uma história maravilhosa com o professor Paulo Nogueira, a professora Generosa, né? Que é uma querida, e tanto, o Tiago Franco, aqui de São Paulo, Ela tá na live, tantas né? e tantas pessoas aí que contribuem e contribuíram tanto, né? Apesar de eu ser hétero, né, eu sou apaixonado por um homem, que é o professor Spencer, lá de Ribeirão Preto, né? Ele é um outro grande querido, né? Um cara, assim, muito gente boa. Aprendi demais com ele, principalmente na lida com as pessoas, né? Que pode não parecer, mas lidar com a abelha é razoavelmente fácil, né? Agora, lidar com os seres humanos é bem complicado, né? Nessa minha caminhada, nessa minha jornada aí com o SOS, o que eu tomei de pedrada no meio do caminho não foi fácil, né? Eu lembro até hoje que quando eu comecei com essa história de doar enxame, o que teve de gente me ligando, cara, me ameaçando, querendo me bater, não foi brincadeira, né? E gente até famosa, né? Mas uma coisa que eu sempre bati o pé, e depois eu acabei comprovando isso, é que quando eu dava um enxame para alguém, eu basicamente estava encantando uma pessoa que não ia ficar com apenas um enxame, né? Ela ia estudar, ia se aprofundar cada vez mais, e ia querer ter outras espécies, comprar caixa, comprar isso, comprar aquilo, né? Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito com o projeto SOS, é ter fortalecido a atividade, por ter conseguido trazer para dentro, encantado, criado interesse, né, de milhares e milhares de pessoas para proteger esses seres que eu acho assim extremamente importante. Acho que ano passado, em 2018, a ONU declarou a abelha o ser mais importante do planeta, né? Eu venho falando isso há anos, né? A Gena vem falando isso há anos, o Spencer vem falando isso há anos, né? Tantas e tantas pessoas vêm falando isso há tantos anos, né? Mas é isso, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é isso, é ter contribuído, né, com essa parte. Uma outra grande dúvida que sempre me perguntam é com relação ao objetivo do SOS. O objetivo do SOS, como eu falei, né, é trazer para dentro, é encantar. Então, o nosso foco não é o meliponicultor, né? A gente lida com meliponicultores no dia a dia, isso faz parte do processo, mas o nosso público-alvo são principalmente crianças e aquelas pessoas que nunca ouviram falar, né? Como eu falei no início, a melhor forma de preservação é a informação. Então, o público que o SOS quer atingir é exatamente esse, é o leigo. É aquela pessoa que quando ouve a palavra abelha, morre de medo, sai correndo, né? Que ainda usa o termo inseto, né? De forma pejorativa, para ofender alguém, né? Seu inseto, né? Insetos normalmente são muito benéficos à espécie humana. Barata não, barata tira, né? Tira de lado, barata é melhor nem mexer com ela. A minha mulher, a Cláudia, fala que morre de medo de barata porque a barata tem mais perna que ela. E eu racho o bico quando ela me fala sempre isso. Mas é isso. Uma outra pergunta que me fazem muito com o SOS foi esse crescimento assim tão rápido, né? E de uma maneira muito brusca, né? Muito dinâmica, né? E eu posso garantir para vocês que o grande segredo do SOS nesse crescimento é um só. A gente nunca se furtou, né, a ir nos lugares, né? Eu já dei palestra para uma pessoa, já dei palestra para 2 pessoas, né? Já dei palestra para 300, para 400 pessoas, até para 500, se não me engano, né?
Mas sempre que o SOS era convidado a participar de algum evento, nós sempre que podíamos, íamos com, sabe, com amor mesmo, com paixão, com coração, né? E por falar dessa forma, as pessoas que nos ouviam falar acabavam se encantando. E a gente nunca sabe quem está nos ouvindo, né? E muitas dessas pessoas que estavam nos ouvindo eram repórteres, eram blogueiros, eram pesquisadores, eram donos de empresa, eram isso, era aquilo, pessoas que começaram a nos chamar e nos mostrar para o mundo, né? E isso foi o grande pulo do gato, né? Foi a gente falar sempre que nós podíamos e falar de uma maneira apaixonada. Como é que eu vou te falar isso assim, sem ofender algumas pessoas, né? As pessoas, como eu falei, a gente lida com muitos meliponicultores e muitas pessoas entram em contato através das mídias sociais do SOS perguntando se a gente vende abelha, né? O SOS nunca vendeu abelha, né? Não é que nós sejamos contra o comércio de abelha, muito pelo contrário, né? A gente acha e entende que a criação racional de cunho comercial também é uma excelente forma de preservação, né? Só que eu sempre tive muita dificuldade em dar um preço num bicho que eu acho tão importante. Como é que é? Qual é o preço de um filho? Qual é o preço? Não tem preço para mim, entendeu? Então eu infelizmente, eu nunca consegui colocar preço em enxame de abelha, né? Então, voltando um pouquinho atrás, quando eu sempre fui ameaçado por doar enxames, né? Foi exatamente isso, né? A gente passava a ser acusado de resgatar enxame para vender, né? E isso eu posso garantir a todo mundo que o SOS jamais vendeu um enxame de abelhas sequer, né? Quem trabalha hoje voluntariamente no SOS pode afirmar isso. Quem já trabalhou de forma voluntária e por uma razão ou outra saiu do projeto SOS também pode garantir isso para qualquer pessoa. O SOS nunca comercializou enxames, mas não por ser contra o comércio. É uma forma de ver, né, o valor das abelhas de uma maneira diferente. Só isso. Só e exclusivamente isso. E a prova disso, né, é que nós até disponibilizamos um espaço no site da SOS hoje, que é o Melipoguia, né? Inclusive o termo Melipoguia foi uma sugestão do Éder Avelar, né, lá de Ribeirão. Está lá bombando, ele está hoje parado porque a gente está dando uma reformulada, uma repaginada, mas na próxima semana, se Deus quiser, já vai estar ativo novamente. Já tem lá mais de 200 de cadastros, do Brasil praticamente inteiro. Hoje é uma ferramenta que está sendo muito usada. E também é uma ferramenta que ajuda muito nesse lance de aproximar, né, o produtor, o criador, do interessado. Uma outra forma que a gente tem de pensar e lidar com a abelha também, que eu particularmente sou extremamente contra, é o envio de enxame por correio, mano. Isso não entra na minha cabeça, né? Mandar abelha de transportador, isso não entra na minha cabeça. Então, um dos intuitos do Melipoguia, além de disponibilizar esse espaço para quem comercializa, é tentar aproximar quem compra e quem vende. Então, muitas vezes a pessoa que mora numa cidade qualquer, chega lá no Melipoguia e descobre que na cidade dele tem alguém que vende. Então ele pode ir na casa da pessoa comprar diretamente, aprender, se aproximar, né? Eu acho isso fundamental nesse processo de preservação, de valoração, da importância que as abelhas têm, né? Tratá-las com carinho, né? Esse dia eu estava vendo lá a palestra do professor Rogério, cara, eu fiquei encantado, né? Ele fala assim com uma paixão tão grande pelas abelhas, né? Com um carinho tão grande, e faz isso há tantos e tantos anos, né? Isso para mim é comovente, né? Porque ele vai na mesma linha de raciocínio que o meu. Cada macaco no seu galho, né? A abelha tem que estar no seu bioma, a abelha tem que estar na sua região. Uma de tanta espécie de abelha linda, maravilhosa, extremamente produtivas. Por que trazer abelha Jandaíra para o Rio Grande do Sul, para São Paulo? Não tem razão disso, né? Não tem razão, né? Se não for pesquisa, não tem razão, não tem motivo, né? É uma forma de você judiar. Um outro ponto de vista meu, assim, bem
controverso, né, com relação ao termo pet. Eu não gosto também. Me desculpa, né, porque quando você usa o termo pet, né, você quer dizer que o animal depende de você. Né? Você tem que dar ração, você tem que dar banho, cuidado, vacina, remédio. E a abelha não é assim. A abelha você só tem que plantar e proteger. Nada mais do que isso, né? Não tem dar xarope, por exemplo, dar reforço disso, daquilo, né? Em algumas situações é necessário. Mas se você for o suficiente para a quantidade de enxames que você tem no meliponário, a abelha não precisa de você para nada. Ela vai lá e vai se virar sozinha, né? Ela vai lá e vai retirar da natureza, né, aquilo que ela precisa, né? Cada vez mais eu me convenço, Gildo, que a melhor coisa que você pode fazer para um enxame de abelha é não mexer com ela. É não abrir caixa. É só você dar a ela o que ela precisa. Só. Mais nada. Ah, mas eu quero tirar mel. Ótimo. Tirar mel é bacana, é possível. É necessário? Não, você vai tirar se você quiser tirar o recurso, né? Cada vez mais eu tenho ido em comunidades veganas, por exemplo, para falar de abelha, e normalmente, agora não mais, né? Agora a gente é convidado aí, já a pessoa já sabe a pegada, né? E eu falo que cada vez mais os veganos estão se encantando com esse universo também, né? Porque eu falo, a abelha não faz mel para o humano, a abelha faz mel para a abelha. E tira mel de abelha quem quer tirar o mel de abelha. Você não precisa criar a abelha com a intenção de tirar mel, você só pode ter a abelha no seu quintal para ajudar você na sua polinização, ou não é uma forma de você também preservar o meio ambiente, né? Você não precisa tirar o mel da abelha, mas se você quer tirar o mel da abelha, o que é também uma possibilidade, você também tem esse direito. Só que você tem que entender ciclos, estudar, ser competente no que está fazendo para não levar o enxame à morte, né? Vocês também que acompanham o trabalho do SOS sabem que o nosso grande foco são os iniciantes, é trazer para dentro da atividade essas pessoas que sabem muito pouco, né? E que a gente bate sempre na tecla, sempre repete, de maneira exaustiva você quer começar a criar abelha? Ótimo, parabéns, fiquei feliz. Plante no mínimo 20 árvores por enquanto e leia 1, 2, 3, 4 livros sobre o assunto. Eu até faço algumas analogias, né, com relação à necessidade de se estudar sobre abelhas antes de começar a cuidar de abelhas. A analogia que eu faço é com uma raça de cão qualquer, um galgo afegão. Então, se você, Gildo, por exemplo, ganhar um filhote do galgo afegão, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer é ir lá buscar literatura para saber se aquela raça gosta de criança, se gosta de destrói sofá, que ração, qual é o temperamento. Com a abelha é exatamente igual. Você tem que estudar a espécie que você vai cuidar, ou as espécies, para entender as características e necessidades destas mesmas espécies, né? Então, é daí que eu sou tão contrário a essas necessidades de ter que aquecer enxame, de ter que alimentar exaustivamente enxame. Não sei, é a minha opinião. Se você pega um enxame de abelha, você tem que colocar aquecedor, a abelha está no lugar errado. A abelha está no lugar errado. Simples assim. Isso na minha pequena e humilde opinião, né? Mas é isso, né? Eu acho que essa é a minha visão da atividade. Um outro fator também que ajudou bastante no crescimento, né, tão grande e tão rápido da SOS foi nessas idas, nesses eventos, nós fazermos muitas parcerias com outros tipos de coletivos, né? Aqui em São Paulo, como o Brasil inteiro, existem muitos coletivos de hortas urbanas, coletivos de projetos de plantios urbanos, né? De reflorestamento, de permacultura, projetos agroflorestais. Em São Paulo existem centenas de projetos assim, nós temos dezenas de parceiros que nos ajudam
na preservação das abelhas. Não só falando, não só divulgando as abelhas, mas também plantando, né? Alguns que devem estar presentes aí devem ter conhecido lá em Ribeirão Preto, no último evento do Éder lá, o Danilo Jack, do Muda Moca aqui de São Paulo, é outro grande querido, né? É um cara fantástico. Quando eu conheci o projeto do Danilo, ele me encheu de esperança, né? E que, rapidamente contando, ele é um cara que planta árvore aqui em São Paulo há mais de 25 anos, né? Desde quando era proibido plantar árvore em São Paulo, agora não mais, né? Mas ele saía plantar árvore à noite para não ser preso. Aí você para e pensa, um ser humano que sai de sua residência de noite para plantar árvore para não ser preso é um cara muito especial. Por quê? Ele planta árvore para ele? Não. Ele planta árvore para os demais, para as pessoas. Isso me encantou. E esse foi o primeiro projeto que eu conheci, né? E tem vários aqui em São Paulo. Tem Novas Árvores por aí, do Nick Sabei. Tem Flores no Cimento, Árvore Generosa. Tem o Pedra 90, né? Mas tem tantos e tantos grupos aqui, né? E nessas parcerias que a gente foi montando, principalmente em hortas comunitárias, nós começamos a alocar, né, alguns enxames também de forma gratuita, que a gente sempre acreditou que um enxame em um local público, ele por si só passa a ser um agente de educação ambiental, né? Isso não é uma coisa que eu inventei, nada disso, né? Isso aí eu copiei do trabalho feito pela AME Rio nos parques públicos da cidade do Rio de Janeiro, que a AME Rio faz há muitos e muitos anos, né? Eu lembro que na época eu liguei para o Winkler, né? Falei, professor, eu queria fazer isso. Ele falou assim, Gerson, faz que eu te apoio, que eu te ajudo no que eu puder. E me ajudou mesmo, né? Então hoje eu tenho aqui em São Paulo pelo menos umas 10 hortas urbanas, né? Que tem enxames que nós alocamos, meliponários que nós instalamos, né? Bastante escolas que a gente também já colocou em enxames. A gente vem fazendo isso, cara, de uma maneira voluntária, como eu falei, há mais de 8 anos, né? Há mais de 8 anos. Então é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer. Eu costumo brincar que o projeto SOS, para mim, Gerson Pinheiro, é a minha compensação de carbono, né? É para compensar aqueles passarinhos que eu matei quando eu era moleque, o fogo no mato que eu coloquei quando eu era moleque, né? Porque lá atrás, na minha época, a gente imaginava que tudo se renovava, né? Que nada acabava com relação à natureza, né? E não é assim, né? Infelizmente, não é assim. A gente percebe hoje que nós estamos destruindo o planeta, né? Se tem um termo que eu não gosto de usar, é o termo praga, né? Porque inseto não é praga, né? Bicho não é praga. Praga, para mim, somos nós. Quando algum outro ser que não seja a espécie humana vira praga, vamos dizer assim, né? É porque alguma coisa está errada com o meio ambiente, né? O meio ambiente, por si só, e naturalmente, ele sempre vai buscar o equilíbrio, né? Em palestras que eu dou também de vez em quando, eu sempre falo, né, que nós temos que voltar a descobrir, né, a relembrar, né, a voltar a praticar um simples ato. A gente tem que compreender que a espécie humana nunca esteve e nunca estará acima da natureza. Nós sempre estivemos e sempre estaremos inseridos nela. E por isso e portanto, nós temos que cuidar da natureza, não destruí-la mais, né? Então, às vezes até me dá vontade de chorar assim, quando eu vejo mensagem de crianças que a gente vai em escola, muita escola, né? E aí nos mandam e-mail, nos mandam cartinhas. Cara, eu saio de lá chorando às vezes, né? Que é uma outra grande mentira, a gente sair para dar uma palestra pensando que vai ajudar alguém. Na verdade, pelo menos eu posso, por mim, eu sou muito mais ajudado. Eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? E voltando lá atrás também, né, que não existe quantidade de saber. O mínimo que você sabe sobre algum assunto, você pode passar para alguém que saiba menos que você. Então, se você quer falar de abelha, vou repetir. Preservar a abelha, vou repetir. Fale de abelha para quem tem medo de abelha, para quem não conhece as abelhas nativas, enfim, fale de abelhas.
Oi. Gerson, Gerson, nessa pegada aqui, Luiz Lira perguntou assim, Gerson, qual foi a maior dificuldade que você teve de enfrentar no início, aí, quando vocês Então, começaram? a grande dificuldade, como eu falei, quando eu comecei a estudar, a pesquisar e resolvi, como eu disse, fazer algo, dedicar parte do meu tempo para as abelhas, o meu primeiro foco foi assim, eu quero ir para a escola, eu quero ir para uma escola, né? E a primeira escola que eu fui bater palmas, né, bater lá na portinha, foi a escola da minha filha, né? E na hora foi um não que eu tive, né? E fiquei assim quase um ano batendo de porta em porta. Pelo menos uma vez por mês eu ia numa escola qualquer para tentar palestrar para as crianças, né? E quando chegava lá e falava assim, eu queria falar de AD, geralmente a diretora nem deixava eu terminar a palavra, né? Não pode, é isso e aquilo, vai picar, e não deixava nem você concluir, simplesmente te mandava embora. E depois de um ano e pouquinho, eu consegui, através de uma funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, dar uma palestra numa escola aqui do bairro de Santana, né? E de lá para cá, Michão, bombou, porque foi um sucesso danado com os pais e com as crianças, né? E as professoras se encantaram, e uma professora vai falando para outra, uma diretora vai falando para outra, e eu fiquei assim, de 2017 até 2019, sem agenda para ir em escola, por incrível que pareça, né? Era tanta escola, tantas pessoas que queriam, que a gente tinha muita dificuldade em atender a demanda. Como eu falei, o nosso trabalho é voluntário, né? E voluntário você sabe como é que é. Eles vêm, ajudam, né? E depois vão embora, né? Só que o trabalho continua. Então, o SOS hoje, se nós temos uma preocupação, é com relação a volume, ao que a gente pode fazer, né? A gente quer fazer o máximo, só que nem sempre isso é possível, porque os nossos recursos humanos, né, são muito pequenos, né? As pessoas vêm, aprendem, depois saem, vão tocar seus grandes projetos, enfim, né? A rotatividade é muito grande, né? Então, hoje a gente tem muito poucas pessoas no SOS. Na verdade, hoje nós somos, acho que não chega a 10 pessoas que ajudam, né? Principalmente nessas palestras e cursos, né? Acho que palestra e curso não chega nem a 5 que fazem isso, né? Então, são muito poucas pessoas. Só que daqui, de repente, se aproximam mais pessoas, a gente capacita, aí o volume aumenta, depois diminui. Então, é meio assim, sazonal isso, entendeu? Mas a grande dificuldade no início foi conseguir falar. Depois que a gente conseguiu falar com a primeira, repita, aí deslanchou, foi embora, né? Aí a segunda dificuldade foi recurso financeiro, né? Que você vai numa escola, você tem despesa, né? Você tem gasolina, tem pedágio, tem almoço, tem isso, tem aquilo. E durante 3, 4 anos, tudo foi patrocinado por mim. Compra ali um negócio, passa no cartão do tio Gerson. Vamos lá na escola tal, passa no cartão do tio Gerson, né? Aí, em determinado momento, o volume era tão grande que a gente fez uma reunião interna e resolvemos parar com isso, né? Então, eu falei assim, ou a gente para aqui e continua fazendo nesse volume, ou a gente cresce mais, só que a gente tem que começar a buscar recurso externo para poder suprir esses custos fixos, né? Então, o que a gente começou a fazer? Escola pública, a gente nunca cobrou nada. Então, nós passamos a cobrar palestras de escolas privadas e empresas, entendeu? E fora a venda de caixinha, camiseta, essas coisas, né? Mas o grande recurso que a gente tem hoje monetário realmente é palestras e parcerias com o SESC, SENAC, empresas, né, que nos chamam para palestrar. A gente vai lá e vende essas palestras. É a nossa forma de gerar recurso para manter o projeto vigente. Então, qual é o nome da pessoa que perguntou, Gildo? Aqui já foi lá para cima, algum meliponário aí. Mas só dar um avisozinho. Pessoal, vocês estão fazendo algumas perguntas agora e não está tendo, porque o Gerson está numa linha de pensamento. Tem várias perguntas que estão fora da linha de pensamento que ele está fazendo, entendeu? Mais para frente a gente abre para vários tipos de perguntas diferentes, entendeu? No primeiro momento, eu só estou selecionando perguntas que estejam a ver com o que ele está falando agora, certo? Beleza? Aqui, já, essa pessoa me fugiu, foi lá para cima a pergunta já. Então, respondendo essa pessoa que fugiu, a primeira dificuldade é realmente ter acesso, né? Que agora e atualmente está muito mais fácil, né? Você vê aí um monte de pessoas com seus projetos já, o Nino lá no Paraná,
o Tiago Felipe lá em Curitiba, a Fabiana lá em Joinville, tem lá o João Carlos em Campo, tem tantos e tantos projetos por aí, né? E a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e isso me deixa muito, muito, muito feliz, né? E a segunda dificuldade, como eu falei, é din-din. A pergunta foi do Luiz Lira. Oi? Então, a pergunta foi do Luiz Lira. Luiz Lira fez a pergunta. É vencer Luiz o medo. Lira. Segunda dificuldade é ter acesso aos locais públicos, né? E terceira dificuldade é grana para poder bancar isso. Nesses meus contatos com os outros projetos, né? Muitos deles de cunho permacultural, uma coisa que eu aprendi é o tripé da permacultura. E um dos tripés é a sustentabilidade, inclusive monetária, né? Você tem que gerar recursos de alguma forma para poder sustentar o seu projeto. Legal? Uhum. Legal. Como surgiu aqui, o Meliponário Capoeiro, nosso amigo Borracha, está perguntando como é que surgiu o nome de vocês aí do SOS? Acho que o Gerson recebeu uma ligação, que o telefone dele aqui para mim travou, então a internet dele deu uma parada, né? Galera, muito obrigado a quem está chegando aí. Eu estou vendo gente de todo o Brasil. O telefone. Eu não estou te ouvindo, Gerson. O telefone parou aí. Paulo Sirks entrou agora. Luiz Lira, Fabiana Barros está aqui. Lucas, Zan, Horta, Abelha Alegria. Gerson, você está desconectado aí do sistema. Travou. Foi o Paulo Sirks chegar aí e você fugir. Paulo Rodrigo, né? Já saiu, gente. Ele deve estar pedindo para voltar novamente aí. Deve ter caído a conexão dele ou ele recebeu uma ligação, né? Temos quem mais aqui? Celecina, eu já falei. Dito de Tex, professora Generosa está acompanhando. Né? Walker, Ventura. Aqui. Vamos aguardar aqui. Aconteceu alguma coisa, né, com a conexão do Gerson. Não sei se ele recebeu o telefonema, alguma coisa aconteceu que ele caiu na área dele. Vamos aguardar um pouco, ele daqui a pouco volta. Jaguariava, Paraná, Piracicaba. Eu tô na Bahia, o Elker. Tem Goiás aqui, Anápolis. Salvador na área também, Aprendiz de Abelha. Gente, eu tô aguardando o Gerson voltar, certo? Obrigado, Meliponário SF. Jaguariúna, São Paulo. Meliponário Vale Europeu acompanhou praticamente todas as nossas lives. Gerson, você tem que sair da minha live e entrar. Não é eu que mando o convite, é tu que sai e entra, entendeu? Sai da live e entra de novo. Porque quando você entrar, aparece aqui para mim o convite. Olha, Santo Antônio de Jesus está na área. Goiânia. José, na Santa Catarina. Sumé, Paraíba. Olha, ele pediu novamente. Aí agora eu vou liberar para ele voltar. Não, cadê? Não. Gente, eu só posso liberar para o Gerson aqui, ok? Se não for o Gerson, eu não vou autorizar. Melipo Nabi, salve. Vamos lá, Gerson. Ele está acenando aqui, mas não pediu o convite. Ok, mandaram um convite que eu sei ele. Ele mesmo. Então, Gerson vai voltar para a nossa live aí. Já estou autorizando, certo? Horolândia, São Paulo. Ele mandou agora. São Paulo, capital. Rapaz, tem gente de todo o Brasil aí. Opa, valeu, Leolinda. A gente começou de Macedo. Gerson, eu estava vendo aqui, rapaz, tem gente do Brasil todo, de leste a oeste, de norte a sul, todo canto aqui o pessoal mandando. Blumenau, Paraíba, Pernambuco, Olinda, Natividade da Serra, tem gente de todo canto aqui assistindo tua live, cara. Daqui a pouco entrou um até em inglês aqui, eu não sei falar nada em inglês, deixei passar. Então, isso aí é outra coisa que me enche de orgulho, né? Acho que até o final de semana agora, o grupo de discussão do SOS vai bater os 25 mil membros, né? E eu estava lá analisando os números internos do grupo, rapaz, mas tem gente do mundo inteiro praticamente, né?
isso, assim, cara, me dá um orgulho. Eu falo assim, como é que pode um administrador, né, que não tem nada a ver com biologia, com entomologia, né, fazer um projeto como o SOS, né? Aí as pessoas me respondem assim, Gerson, com certeza é paixão. E isso eles têm razão. Se tem um assunto que eu sou apaixonado, é a abelha, né? Então, tem pessoas que eu dei palestra, que eu dei oficina, e que hoje sabem muito mais tecnicamente do que eu. Porque eu confesso, eu sou assim, um preguiçoso para estudar. Porque eu acho que para mim cuidar de abelha, eu não preciso ser nenhum expert. É só ter paixão, né? Plantar muito, proteger e ter paixão, né? Então é o que eu falo. Eu não tenho a ousadia de querer capacitar ninguém, né? Eu só quero encantar. E a pergunta que Borracha fez aí, como é que surgiu o nome SOS? Foi justamente na hora que caiu vamos a lá. live. Isso é uma boa pergunta que eu também ia entrar nesse ponto, né? Lá no início, né, eu já vinha fazendo trabalho em escola, em palestra, e não tinha grupo, não tinha nada disso. O grupo ele foi criado em 25 de janeiro de 2014, né, por sugestão de uma pessoa que frequentava aqui em casa, que também cria abelha, que ganhou a abelha do SOS no programa de doação, que depois ele aprendeu a cuidar de abelha, desenvolveu caixa de abelha, que é o Moisés Marcos de Faria, né? Então ele que deu a sugestão do nome. Ele falou, Gerson, por que você não cria um grupo no Facebook? Mas, pô, vamos criar um grupo, mano? Eu não tenho tempo, não sei, não manjo nada disso. Eu falei, não, eu te ajuda, isso, aquilo, vai voluntariamente. Então ele que deu a sugestão do nome. O nome inicial era SOS, Resgate de Abelhas Sem Ferrão. Esse resgate não tem nada a ver, pelo menos não tinha nada a ver, com o ato de resgatar enxames de abelhas em risco. O termo resgate nada mais era do que você tirar as abelhas sem ferrão da obscuridade, né? Lembra que eu falo até hoje, abelha, a palavra abelha você lembra de atos. Ninguém conhece a abelha sem ferrão. Então, resgatar de lá de onde estão, na obscuridade, e trazer para a luz do conhecimento, né? Aí depois de alguns anos, acho que 2 ou 3 anos depois, houve uma reunião interna aqui e me convenceram, né, que é redundância, SOS, resgate é a mesma merda. Aí resolvemos tirar o termo resgate do nome do SOS, né? Então, tal que está hoje, SOS Abelha Sem Ferrão, entendeu? Na verdade, o nome inicial era assim, parece coisa do Jorge Diogo, né? O Jorge Diogo adora nome comprido. Era assim, SOS Resgate de Abelha Sem Ferrão do estado de São Paulo. Aí depois eu tirei o estado de São Paulo, porque o Moisés me convenceu e começou a entrar gente no grupo do Brasil, né? A tirar o São Paulo. E depois, por fim, tiramos o termo resgate, tal que está hoje, que é o SOS Abelha Sem Ferrão. Legal? Tem mais pergunta aí, Gil? Beleza. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Alguém já me perguntou 2 vezes, né? Deixa eu voltar aqui a pergunta dele. Esse aqui foi o meliponário. Peraí, deixa eu voltar. Calma, juiz. O meliponário vale europeu. Gerson, como você vê o trabalho das AME nos estados? Cara, eu vejo assim com muita dificuldade, né? Eu acho que o pessoal são verdadeiros heróis, né? Cada um dentro do seu contexto, cada um defendendo alguns pontos, nem todo mundo pensa da mesma forma. E eu acho isso extremamente rico, né? Porque eu acho que o divergente é enriquecedor, né? Mas eu acho que são trabalhos assim, extremamente importantes. Uma grande pena é que a representatividade das AMAs ainda é muito baixa, né? Eu tenho me esforçado ao máximo para ajudar no que eu posso, né? Para tentar fortalecer essas AMAs, né? Mas eu acho assim extremamente importante. Eu conversei com alguns, né? Algumas pessoas, diretores de AMES, ex-diretores, eles defendem assim fazer as leis municipais, o que é um ponto, depois fazer as leis estaduais, e eu morro de pena porque eu acho que o melhor caminho seria fazer uma legislação a nível federal. Só que isso, no momento atual, eu acredito não ser possível, né? Por quê?
exatamente por essas divergências de opiniões, né? Então, para a gente chegar num consenso brasileiro, num consenso federal, todo mundo terá que ceder alguma coisa. Todo mundo vai ter que ceder. E, infelizmente, o que eu percebo é que ninguém quer ceder em nada. Então, hoje, a grande divergência é libera tudo, não libera tudo. Libera uma parte, não libera uma parte. Que parte libera, que parte não libera. Entendeu? Em cima do que o professor Rogério falou, né? Eu acredito, como eu já falei hoje, a minha opinião é cada macaco no seu galho, cada abelha no seu bioma, cada abelha na sua região, né? Só que se, para mim, chegar num consenso geral, eu tiver que abrir mão de parte dessa minha convicção, eu faço. Não tem problema nenhum. Vamos liberar, então, a Sul Nordestina? Se for para criar o consenso, eu abro mão da minha opinião, entendeu? Só que, infelizmente, eu vejo que temos muita dificuldade aí com os presidentes de AMA com relação a isso, né? Repito, Gildo, a minha visão da meliponicultura é diferente do meliponicultor de cunho comercial, entendeu? Então, eu entendo que o cara que quer ganhar dinheiro, ele pode ganhar dinheiro, e vai ganhar dinheiro se insistir, se perseverar na atividade, ele vai ganhar dinheiro em determinado momento, como já tem pessoas hoje ganhando, e até alguns vivendo da meliponicultura, né? Se perseverar, vai dar uma grana legal. Mas o ideal seria uma lei federal, para poder desburocratizar um monte de coisinha. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu vou dar um curso numa escola, eu tenho que tirar GTA, mano. Né? GTA para quê? GTA é Guia de Transporte Animal. Para que existe GTA? É para evitar a propagação de doença. Mas quando eu vou numa escola com enxame, eu solto a abelha? Não! Eu não solto a abelha. A abelha fica contida. Elas estão em casa soltas, eu fecho à noite, no dia seguinte eu levo para uma escola, não é isso? Fechada, volto para casa e reabro elas. Então não tem problema de contaminação, porque o animal, o inseto, não vai sair da contenção, né? A não ser se houver um acidente, fugir um ou outro. Mas essa burocratização, essa coisa assim chata de lidar com o poder público, eu acho isso um pé no saco, né? Um pé no saco. Minha opinião, né? Minha opinião. Gerson, você acha que todo mundo tem que ter CPF? Acho. Acho. Né? Porque é uma forma também de fortalecer a atividade. Porque você começa a criar número, né? Então, hoje eu entendo, por exemplo, que a dificuldade das AMES em se fortalecer com o seu quadro de associados crescer, todo mundo tem medo. Porque não tem legislação. Fora, com exceção, os estados que as têm, né? Agora, São Paulo, que é o estado em que eu estou, aqui não tem legislação, né? Não tem legislação. O que é uma grande pena. Mas parece que vai sair aí um Ctrl-C, Ctrl-V com a lei de Santa Catarina. Como eu falo, o meu foco não é a meliponicultura comercial, e sim a de preservação, de educação ambiental. Mas, repito, o que qualquer diretor de AME, qualquer AME, o que o SOS puder fazer para contribuir no fortalecimento da meliponicultura estadual e federal, podem contar com o SOS, que a gente está aqui para ajudar no que a gente puder. Legal? Beleza. Eu vou te fazer aqui algumas perguntas em sequência, Beleza. Todas elas interligadas. Uma é o Lucas Colombaro. Lucas Colombaro, ele perguntou no sul, né? Um outro, na mesma pegada, bem parecido, faz o seguinte: como posso fazer educação ambiental com abelhas? Né? E uma outra pessoa pede indicação de livros. Ô Gildão, repete para mim que veio ruim o áudio. Beleza, vamos contar aqui um pouquinho. Eu falei o seguinte: como é que ele faz para organizar um projeto desse na cidade, lá no país? Né? Um outro rapaz, ele perguntou o seguinte: como é que se trabalha a abelha com a educação ambiental? Como é que faz para trabalhar com a abelha na educação ambiental? E uma menina perguntou aqui, o nome dela me fugiu, Mônica. Ela pediu indicação de literatura, de livros. Então, eu ouvi assim, como é que faz para trabalhar com abelha e educação ambiental? Foi a parte que eu não entendi. Educação ambiental. Então, é muito simples, cara. É aquilo que eu falei. Não tem bicho mais importante do planeta
do que a abelha. Então, assim sendo, e sendo assim, é o bicho que tem que ser preservado a qualquer custo, né? Então, quando você vai numa escola, por exemplo, falar de criança, falar de polinização, falar das relações, né, dinâmicas, biológicas, a dependência que a abelha tem de determinado grupo de plantas e vice-versa, cara, tudo isso é riquíssimo para a molecadinha, né? Então é muito fácil. Eu costumo até brincar que você coloca o enxame numa caixa, sendo didático ou não, e leva para uma escola. E você, quando abre o enxame lá para a molecadinha ver, você não precisa fazer mais nada. E as abelhas sozinhas já fazem o trabalho da educação ambiental, né? E é isso que eu acho fantástico, essa diversidade que nós temos, né? A pessoa descobre que nós temos no Brasil a menor abelha do mundo, que nós temos uma abelha que tem cheiro de caramelo, que nós temos abelha que enrola no cabelo, nós temos uma abelha dragão, né? Que é uma coisa que eu brinco muito com as crianças em escola, com relação à Alpes trigona, né? Que na minha cabeça, na minha visão de moleque que sempre vou ser, é um dragão. E o conceito básico de um animal ser considerado dragão é voar e cuspir fogo, que é exatamente o que a cospe-fogo é. Ela é um animal que voa e cospe fogo, ela cospe um arco que queima, né? Então é um dragão. E isso a criançadinha enlouquece, ficam malucas da cabeça, né? Aí se você vai para uma faixa etária maior de educação ambiental, em que você vai atingir já aquela pessoa que já quer ter um enxamezinho na sua casa para tirar um melzinho, também é possível, né? Aí a pegada já é outra, né? Você vai falar, por exemplo, que você pode ter em casa um mel puro, porque a indústria do mel no mundo atualmente é a que mais se tem falsificação, o que é uma grande pena, né? Então você pode ter na sua casa 2, 3, 4, 15 enxames de abelha, sempre dependendo do seu entorno, se tem mato suficiente, se tem flor suficiente para você sustentar esses enxames naturalmente, né? Você pode ter seu mel em casa, você pode ter o seu própolis em casa, você pode ter a sua vela de cera de manda-saia em casa, que é uma coisa assim maravilhosa. Outro dia eu estava, eu não sei, eu estava lá, faz anos que eu não converso com o Glaucio lá do Guarujá, o Campanati, né? Eu tinha falado com ele assim que eu tinha feito uns testes em casa de fazer vela com cera de abelha nativa. Quando eu falei para ele que é extremamente cheiroso, ele falou que ia fazer, eu nem sei o que ele fez, né? Se fez, ele vai ganhar dinheiro também, né? Vai fazer uma cera mista extremamente aromática com cera de abelha sem ferrão. Então tem diversas possibilidades de você ganhar dinheiro, preservar o meio ambiente, ser um ser humano melhor. Mas na minha opinião, Gil, o grande papel das abelhas sem ferrão é o de transformar o ser humano, né? Que aquele cara que não conhece passa a conhecer, ele, no fundo, ele se melhora como ser humano, né? Porque a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai cuidar mais do meio ambiente. Num grau bem acima do que ele vinha cuidando. Ele, com certeza, ele vai passar a se alimentar melhor, né? Porque ele começa a buscar comidas mais orgânicas, sem tanto veneno, não é verdade? Ele começa a se relacionar melhor com os seus vizinhos, né? Porque ele tem que conversar com o da frente, com o de trás, para não usar veneno lá nem aqui, não é assim? Então, existe um grande estímulo de melhoria do ser humano como pessoa, como um indivíduo, a partir do momento em que a pessoa começa a cuidar de abelha. Eu não sei se você está reparando que eu uso muito mais o termo cuidar do que criar, não é isso? A gente não cria, a gente cria. Sim, estou observando. A gente cuida. Só isso, né? Uma outra coisa também que eu falo com muita recorrência é o lance daquele sentimento humano, né, de posse, né? O meu carro, a minha casa, o meu jardim, a minha abelha. Então o cara vai lá, compra a sua abelha, que agora é dele, coloca embaixo do braço dele, leva para o carro dele, solta a abelha no quintal dele, e a abelha, quando vai solta e é liberta, ela vai na flor do vizinho, né? Então é esse conceito que eu quero passar para as pessoas, né? Que a abelha não é de ninguém, a abelha não tem dono, a abelha é de todo mundo. A importância da abelha é muito maior do que 100, 200, 500, 1.000, 50 mil reais. Isso na minha opinião.
Porque você, quando cuida de uma abelha ou de diversas abelhas, de diversas espécies, na sua casa, você com certeza passa a ser um ser humano melhor. Isso, assim, isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito esperançoso. É por isso que eu quero que todo mundo tenha abelha sem ferrão na sua casa. É, beleza. Gerson, o Instagram, ele limita, né, as lives da gente que é comercial em 1 hora. Estou chegando a Faltam essa 3 1 minutos. hora agora. Eu vou deixar uma pergunta para você. Eu vou deixar essa pergunta para você, certo? Vou sair, vou voltar, você Tá entra e bom. responde, porque ele vai cair. Então eu prefiro tirar e voltar, porque cair de forma brusca. Aqui está perguntando, R. Marinho Gomes está perguntando, as palestras do SOS são direcionadas apenas para crianças ou vocês fazem palestras em asilos, abrigo de idosos, né, falando sobre a experiência, como é que vocês cuidam das abelhas? Deu para Então, ouvir? repete para mim. Olha lá. Ele pergunta se o SOS, né, faz palestra só para criança ou faz palestra também em asilos ou abrigos para idosos. Legal, já vou responder. Conseguiu ouvir? Pronto. Eu vou. Beleza. Viu? Vai sair, eu vou entrar já já, viu? Galera, já volto já, viu? Volta todo mundo para lá.